Bom dia! Hoje é dia 15 de junho de 2023 e começa mais um ESPM no ar. Dessa vez com uma edição mais do que especial. O programa de hoje é totalmente dedicado à riqueza cultural e artística, que rompe com o tradicional e se espalha pelas ruas. Iremos explorar os diversos aspectos da arte de rua e da cultura urbana, destacando reportagens exclusivas sobre grafite, moda na periferia, skate, comida de rua e cidade e cinema independente. E tem mais! Os nossos repórteres estão espalhados pela cidade de São Paulo, em pontos estratégicos para nos trazer informações e experiências sobre esses espaços vibrantes que conectam as pessoas à essência da cultura de rua. E aqui no estúdio temos uma convidada especial, nossa querida professora da casa, Cristiane Trindade, doutora em Educação pela USP. Exatamente, Ju. E ela vai nos ajudar a analisar os diferentes panoramas na arte e na cultura de rua, destacando suas brechas e o impacto na sociedade. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Mafê. É um prazer estar aqui com vocês. E você que está nos assistindo, quer participar? Deixe a sua mensagem, pergunta ou sugestão no Facebook da Agência de Jornalismo da ESPM. Ou então no Instagram da Agência de Jornalismo. Eu tenho certeza que vocês vão mandar os melhores comentários. Quando falamos em rua, o que passa pela sua cabeça, hein? Eu penso no trânsito, nas pessoas, em uma correria generalizada. Sim, Ju. Esses elementos estão presentes na rua. Mas se você parar essa correria e respirar, você vai se deparar com um abrigo de cultura popular nas cidades. Vamos saber mais agora na reportagem de Karina Lopes. A rua é um espaço transitório, onde só estamos de passagem. Por ela, nos deslocamos, seja a pé, de carro, ônibus ou bicicleta. A velocidade com que as coisas acontecem nela a transformam em um simples momento. Mas o que poucos param para pensar é que essa mesma rua pode ser um grande instrumento de difusão cultural. Para muitos, a rua é um palco. É um lugar que sempre está acontecendo arte, é um lugar que sempre está sendo muito bem aceito. Então a gente achou um cantinho que nos abraçasse e realmente as pessoas estão aqui já esperando que isso vai acontecer e dispostos a assistir. A arte urbana tem papel fundamental no que diz respeito a dar visibilidade para diversas formas de manifestação cultural que não eram consideradas legítimas até pouco tempo atrás. Em primeiro lugar, é interessante que a gente vive um momento em que essas fronteiras entre a arte tradicional, dita erudita, e a arte de rua têm sido revistas, né? Esfumaçadas, né? Redefinidas. Durante bom tempo, se a gente pegar o século XX, por exemplo, a gente ouve essa separação, né? A gente viu essa separação entre a arte tradicional, que você fala, ou arte erudita, e a arte de rua. E hoje a gente vê mais canais de comunicação entre essas duas formas de manifestação cultural. A partir dessa nova perspectiva da arte urbana, a rua passa a ser ocupada. Até porque, parede branca, ninguém para olhar. Sou um boneco de neve e me derreto quando os seus lindos olhos... E como você se sente se apresentando na Paulista? É um privilégio muito grande. É um privilégio gigantesco estar apresentando a música, estar apresentando o meu trabalho, sabe? Aqui, como disse, além da diversidade de pessoas, tem a diversidade de oportunidade. Muitas pessoas passam, contratam o nosso trabalho. A arte transcende fronteiras e permeia a essência humana. Por meio dela, grupos e indivíduos encontram uma forma de expressar suas identidades. A arte,
ela é a expressão, né, ou de indignação, ou de felicidade, ou de contemplação, mas ela é a expressão de um grupo, de um indivíduo, enfim, né? E ela posiciona uma forma de ser, ela demonstra uma forma de ser, de viver e tal, de alguém para outrem. Ela tem uma função que já é social. Hoje em dia, assim você vale o que tu tem. Se você não tem nada, você não é ninguém. A rua é livre, caótica e imprevisível. É onde as histórias se desenrolam sem roteiros. Por isso, a arte de rua se configura não só como uma forma de expressão artística, como também uma forma de expressão política. Da Igreja do Palhaço, a única igreja onde quem ganha dinheiro é você. Porque na rua é onde está o povo e na rua não dá para você programar nada. Na rua você tem que lidar com a realidade como ela se apresenta naquele momento. A história da arte de rua teve início nos Estados Unidos na década de 70. A ideia dos artistas era tirar as obras de lugares elitizados, como museus e teatros, e trazer para o acesso da população geral. Ao comparar o acesso de brancos e negros à cultura, pretos e pardos são a parcela da população mais atingida pela falta de acesso à cultura tradicional. Na verdade, a arte e o negro ela já está, né, enraizado ali nele, né? Desde moleque a gente tem a arte já em nós, às vezes não temos o apoio da família e nem, né, dos próximos, então a gente acaba esquecendo, desaprendendo, porque o sistema que a gente vive condiciona a gente a esquecer quem somos. É importante a gente ressaltar, né, que já somos referências já na quebrada, no centro, na Cracolândia. Da mesma forma que a gente é referência, os artistas de rua são referência para nós, porque a gente sabe que ali tá o talento, tá o ouro, tá ligado? Tá o ouro da população. Para estes artistas, a rua é um ambiente de construção de laços verdadeiros. O que mais me toca é a relação humana, né? É aquilo que você pode extrair dessa relação, né? Desse contato com a outra pessoa. E eu acho que isso é o mais bonito do trabalho na rua, é o mais interessante, é o mais instigante para as pessoas que estão começando ou não. É essa relação humana, né? Como é que as pessoas, indivíduos, podem ajudar também nesse processo, não só autoridades? Prestigiando, parando, assistindo, né? Colaborando, se puder colaborar naquele momento, mas aplaudindo, né? Aqui está presente a Cracolândia! Uma pesquisa feita pelo Datafolha aponta que 1/3 da população depende da gratuidade para conseguir ir a eventos e outros locais. É nesse sentido que a ocupação da rua pela arte é essencial para a sociedade. Todo mundo já vem pra cá porque sabe que muita gente passeia por aqui, então é um modo de você expressar sua arte para as pessoas verem, é muito bom, é como se fosse um museu a céu aberto, assim, né? Muito legal, né, gente? Agora a gente vai direto com a Karina Lopes, que vai bater um papo super bom com a nossa professora Cris. Bom dia, Mafê. Bom dia, Júlia. Obrigada. Cris, a gente viu agora na reportagem a arte de rua ocupando o espaço da rua. Mas já teve casos também dessa mesma arte ocupar museu. Por exemplo, uma exposição dos gêmeos, que são grafiteiros, em museus, etc. Por que é importante a arte de rua ocupar esses outros espaços? Acho que principalmente pela validação, né, Karina? A arte de rua é uma forma, como muitos mencionaram, né, os próprios artistas e até os turistas, uma forma de mostrar a existência social, né? Nós vivemos um contexto de muita invisibilidade de grupos sociais periféricos. Então, a gente viu aí durante o bloco a importância que esses grupos atribuem a essa existência na cidade, numa cidade ocupada. No entanto, apesar de ser extremamente pulsante para esses grupos essa existência, sem a gente estar num espaço também legitimado tradicionalmente como os museus, talvez a gente não enxergue a arte
como arte, a gente enxergue a arte de rua como uma versão menor daquela que está no museu. Então é super interessante quando vemos esses grafiteiros, o hip hop, os dançarinos ocuparem espaços inéditos como uma Sala São Paulo, uma Pinacoteca do Estado ou mesmo esses museus internacionais. Obrigada, Cris. Vamos de volta com a Marcela e a Júlia. Falando sobre museus a céu aberto, uma coisa que não vemos muito nesses espaços é a poesia. É verdade. Mas na rua, a arte de rimar palavras está presente e com grandes nomes da literatura brasileira. Sérgio Vaz é uma figura icônica e inspiradora para a cena literária. E o Pedro Accorsi está aqui com a gente no estúdio para falar um pouco mais sobre ele. Nascido e criado na periferia de São Paulo, Sérgio Vaz encontrou na poesia uma forma de expressão e resistência, inspirada pela literatura marginal e pela cultura hip-hop. Ele compartilhou suas palavras nas ruas e praças da cidade, conquistando a atenção e respeito do público, fundador do movimento Cooperifa. Vaz criou um espaço de expressão artística e reflexão sobre questões sociais na periferia. Os saraus semanais promovidos pela Cooperifa deram visibilidade à sua cultura das margens e seus livros, traduzidos em vários idiomas, receberam prêmios importantes, incluindo Jabuti. Sérgio Vaz transforma a sociedade através da arte e da literatura. Sua poesia visceral e comprometida nos lembra do poder das palavras. Sua história é um testemunho vivo da força e da cultura periférica. E falando de Sérgio Vaz, ele está com uma exposição, mas não em um museu. Flores da Batalha está exposta na estação Marechal Deodoro do metrô de São Paulo, na linha vermelha. Lá se encontram 20 frases e poesias retiradas do livro que dá nome à exposição e escolhidas a dedo pelo próprio autor. Com isso, ele busca retratar as dores e alegrias das periferias da cidade. A exibição fica à mostra até o dia 28 de junho, na estação. Da poesia, vamos para a literatura clássica. Não é segredo que a Avenida Paulista esconde lugares misteriosos, mas um deles abriga o lugar favorito dos leitores, um sebo. A passagem literária está em meio à agitação da esquina da Avenida Paulista com a Rua Consolação, em uma passagem subterrânea. Nossa repórter estará ao vivo no local e vai mostrar pra gente um pouquinho mais sobre o que acontece. Júlia? Bom dia, Júlia. Bom dia, Mafê. Localizada em pleno cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Consolação, a passagem literária não passava de um lugar degradado e abandonado antes da reforma para se tornar esse espaço cultural. Embaixo do lugar mais movimentado de São Paulo, a passagem subterrânea liga o Cinema da Belas Artes com o Riviera Bar e Restaurante. Ela conta com um sebo permanente de livros e revistas, além de exposições de artes plásticas, fotografias, shows e performances. Para quem busca a Cidade de Papel embaixo da Cidade de Pedra, ela está aberta de segunda a sexta, das 7 da manhã às 8 horas da noite. Em sábados e alguns feriados, funciona das 10 da manhã às 8 da noite. Júlia Vani para o SPM no ar. Muito obrigada, Júlia. E sabe uma coisa que eu reparei na passagem literária quando eu fui lá? O que, Ju? Ela está coberta de grafites. É verdade. Essa é uma das formas de expressão artísticas mais visíveis na Rua de São Paulo. Sim, mas é uma arte um tanto ingrata, porque ao mesmo tempo que tem tanta exposição, não dá quase nenhum reconhecimento para os artistas que a fizeram. E você não tem uma curiosidade de descobrir quem são esses artistas? Claro, e é por isso que o Marcelo Firpo preparou uma reportagem sobre o grafite para a gente. Acompanhe! Cultura pop, crítica social, natureza, cultura brasileira. Esses são alguns dos exemplos que encontramos espalhados pelas paredes da capital paulistana. O grafite apresenta uma série de reflexões e ideias e tem ganhado popularidade. Nascido na Brasilândia, zona norte de São Paulo, Michel começou no mundo das artes aos 15 anos. Primeiro no picho, depois descobriu o grafite e nunca mais largou. Hoje, aos 39 anos, já coloriu muitas paredes de seu bairro. E aí o jovem tem um contato direto com a arte que não
em um espaço institucionalizado, como um museu ou um equipamento cultural, que são poucos aqui na Quebrada, mas também tem. Se hoje o grafite pode resgatar os jovens da violência, quando surgiu era forma de protesto. Em 1970, jovens iam às ruas durante a ditadura militar. O grafite foi duramente reprimido e sempre viveu às margens da sociedade. Porém, nos anos 2000, a visão da sociedade em relação à arte de rua começou a mudar. O movimento passou a ocupar um papel cada vez mais participativo, especialmente no cenário artístico. Que é uma maneira de chegar ao público, uma maneira alternativa de se comunicar, que você publicar um pensamento, publicar uma ideia, né? Então, isso que é interessante. Cada época, você vai ter ideias sendo discutidas conforme o contexto histórico, como a arte, né? A arte sempre teve atrelada ao seu momento histórico. E o grafite não seria diferente. O professor Celso enxerga o grafite como um difusor de cultura. Também pudera. Ele é grafiteiro e pesquisador do tema. Celso também publicou um livro chamado O que é Grafite? No livro são explicados conceitos fundamentais do movimento artístico, como sua história e desenvolvimento. Cada país tem meio que a sua história, né? Como começou em cada país. Então a gente vai ter o início na Europa, na França, né? Maio de 68, com os jovens, né? Você tem nos Estados Unidos, você tem um outro início, e aqui no Brasil a gente vai ter uma história nossa também, né? Começa com a pichação poética, final dos anos 70, e de lá para cá foi evoluindo e tendo influências de diversas ordens, né? Aqui no Beco do Batman ocorre uma dinâmica interessante. Novos grafites substituem os antigos, mantendo assim a beleza e a pluralidade de ideias da região, possibilitando que novos artistas possam mostrar o seu trabalho ao público. O local virou um ponto turístico da zona oeste de São Paulo. Começou a ser grafitado em 1980 por um pequeno grupo de artistas plásticos, e um deles decidiu fazer um desenho gigante do super-herói Batman, que passou a ser copiado por outros grafiteiros. Aos poucos, mais artistas passaram a grafitar. O movimento cresceu. Hoje, o Beco do Batman é uma verdadeira galeria de arte a céu aberto, com cada grafite mostrando algo diferente um do outro, e quem passa pelo local aprova. Sim, com certeza. Grafite é arte. Aprovo sim, eu acho como uma forma de arte, de expressar opinião, de sentimento. E eu vim justamente só para conhecer o grafite, né, que é um ponto turístico aqui. Não só é beleza, como faz parte é arte, faz parte da nossa, assim, é cultura, é arte. E eu acho bem bacana, eu gosto muito. Outro local que merece destaque é a Travessia Tim Maia, próxima estação de metrô Vila Madalena. Uma homenagem a um dos maiores cantores e compositores da MPB. Pô, eu acho legal, acho que fica bonito, interessante para a cidade, outras paisagens. Gosto bastante das artes que tem. Eu acho que deixa mais bonito, deixa a paisagem mais agradável. Essa forma de expressão artística contribuiu para transformar a Travessia Tim Maia em um ponto turístico da Vila Madalena, desempenhando um papel importante na preservação da identidade cultural e histórica do bairro. Muitas vezes, os grafites retratam figuras icônicas da música brasileira, como o próprio Tim Maia, e abordam também questões sociais e políticas relevantes. O grafite vai além da beleza, é uma arte que expressa a identidade de um povo. Aqui, tudo pode ser representado desde que provoque, pois em um muro branco cabe tudo. Se lembram do Michel, lá do começo da matéria? Então, o importante para ele, por exemplo, é representar a diversidade. Então, assim, tudo depende também de como é que a gente visualiza o muro, né? Qual ideia que a gente vai preparar para ali. Porque eu, por exemplo, pinto mais a respeito da natureza, né? Trago esse universo da natureza, fazendo uma mescla com esse cotidiano da cidade, né, muito concreto, mas também, como eu disse, a diversidade, tem letra, tem portal, tem personas diferentes, né, então tudo depende de quando a gente se encontra, né, para fazer o mural e ver qual que é a ideia. Às vezes é brisar no fundo do mar, às vezes é retratar a cidade de uma outra perspectiva, né, que não a comum.
A cidade de São Paulo é considerado o berço do hip hop. Esse movimento surgiu em 1980, quando jovens se encontravam no metrô São Bento, no centro de São Paulo, para travar verdadeiras batalhas de rima. Desde então, o hip hop cresceu e se multiplicou. E aí vai uma lista de baladas que acontecem pela capital. Na terça-feira, você pode curtir a famosa Chocolate na Clash, famosa balada de hip hop que acontece na região da Barra Funda, 1969. Os ingressos variam de R$20 até R$60. O Lion Club Night Club promove o Groove Delicious e, além do hip hop, também tocam o estilo soul, groove e disco. A balada acontece no Alto do Ipiranga, no Alto da Bela Vista, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 277, e os ingressos variam de R$30 a R$60. E você que é fã de rock, sabe que o Milo Garagem realiza eventos, mas você sabia que às sextas-feiras a casa também promove festas GTA que tocam apenas hip hop? Uma opção muito legal para você que busca novos lugares. A balada fica na região da Pompeia, na Avenida Pompeia, 1681. Os valores variam de R$5 até R$40. Agora nós vamos voltar com a Karina para falar mais um pouquinho com a nossa professora Cristiane. Cris, pegando um pouco o gancho que a Mafê falou sobre a história do hip hop, que começou no metrô e tal, a gente também vai ter uma exposição do Sérgio Vaz, que vai rodar por algumas estações de metrô também. E aí eu te faço a pergunta, por que é interessante os artistas olharem para esses espaços de transporte público para expor as suas artes? Acho que é bárbaro a gente pensar a cidade ocupada, a cidade que não dorme, né, como São Paulo, que está sempre correndo, tomar esse susto no meio do caminho, né? É como se essas manifestações artísticas invadissem, assim, aquele momento em que nós estamos circulando. Então, penso que quando a gente está num espaço de transporte público, nós temos uma variedade de pessoas, uma diversidade muito grande de transeuntes, de gente circulando e vendo aquilo. E aí tem um potencial muito catalisador, né, daquelas ideias, seja uma ideia literária, seja uma ideia de música, de artes plásticas, enfim, toda essa manifestação, ela passa a ocupar uma brecha do tempo que nós temos, né? Obrigada, Cris, pelas respostas. Agora vamos dar um giro pelas redes sociais para saber o que vocês estão falando. No YouTube, Gabiru falou que os músicos na Paulista deixam a cidade mais tranquila e realmente traz uma atmosfera muito bacana. Temos elogios para a professora Cris, falando que você é uma pessoa super engajada. Luciano Lopes falou que o tema é muito legal, valorizar e levar o conhecimento da arte periférica para todos. Teve a Rafaela Leopoldo falando que adora a passagem literária e falou que também está tendo uma exposição do Banks, que é um artista de rua britânico. E é isso. Vocês podem interagir com a gente mandando comentários ou perguntas pelas redes sociais. O nosso Instagram é @agênciaespm e no Facebook é Agência de Jornalismo ESPM-SP. Eu vou ficar esperando os comentários de vocês para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigada, Karina. Agora vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você verá como a moda é essencial para a criação da identidade e os tipos de moda que vêm da rua. E ainda a entrevista com o Joca. O Arthur Sapiro vai falar um pouco sobre o parkour em uma coluna que promete. E veremos também tudo sobre o skate e como ele ajuda a construção de identidade. E se você está gostando do programa ou ainda tem mais algum comentário para fazer, nós continuamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Agência de Jornalismo da ESPM. Muito obrigada!